Alô galera, eu sou Bruno aqui, mais uma videoaula para vocês, né? Já vimos sobre indústria, né? Uma outra videoaula, agora a gente vai para o caso mais específico, que é sobre a indústria brasileira, né? A gente vê alguns aspectos aí de como aconteceu a nossa industrialização. Bom, a gente costuma, antes de eu falar um pouquinho desses motivos que vão levar o Brasil a se industrializar, principalmente a partir do século XX, cabe ressaltar que o Brasil, antes desse período, teve o que nós chamamos de surtos industriais. Quando o Brasil era uma colônia, o Brasil não tinha autorização para poder se industrializar, salvo algumas exceções históricas, né? Por exemplo, ali no final do século XVIII, mais associado ao ciclo do ouro, mas que depois foram revogadas, né? Ou no período joanino, quando algumas pequenas fábricas foram abertas para atender a presença da família real aqui no Brasil, né? Então a gente tinha surtos, né? Alguns acham também que o ciclo da cana-de-açúcar, o que você tinha ali dos engenhos, a estrutura que existia nos engenhos também é uma estrutura que lembrava um pouco uma manufatura, lembrava um pouco um padrão de indústria, mas muito pequena. Então a gente teve momentos de surtos industriais. Porque algumas pessoas têm o hábito de dizer que só a partir de 1930 ou só a partir do governo Getúlio Vargas é que a gente vai ter indústria no Brasil, e não é bem assim. Por exemplo, no início do século XX, você tinha no Brasil algumas fábricas pequenas, geralmente de bens de consumo não duráveis, né? Algumas fábricas de móveis, né? Você tinha algumas de tecidos, fábricas de alimentos, enfim, você tinha fábricas de calçados, fábricas muito pequenas. Algumas delas de uma origem mais familiar, algumas delas também foram sendo montadas a partir de acúmulo de capital de alguns imigrantes, né? Imigrantes europeus que vieram para cá no século XIX para trabalhar nas lavouras de café. Alguns deles acumularam um pouco de capital e foram montando pequenos empreendimentos, né? Ou foram para o lado comercial, ou foram montando pequenas fábricas mesmo de fundo de quintal, né? Que depois tiveram algum crescimento, mas muitas dessas empresas pequenas elas não aguentaram tanto tempo e vieram à falência. Também um outro detalhe histórico. Uma pessoa importante que tentou trazer esse modelo para o Brasil de indústria foi o Barão de Mauá, no segundo reinado. Né? Muita gente até naquela época falava que o Barão de Mauá ele tinha uma importância muito maior do que o próprio imperador Dom Pedro II. Né? Foi um grande empreendedor, foi um cara que trouxe, tentou, né, e foi até a Inglaterra tentar copiar o modelo inglês e trazer para o Brasil. Aí montou estaleiros, teve o seu banco, o Banco Mauá, que vai ser uma das origens da refundação do Banco do Brasil. Né? E muitos desses empreendimentos do Barão de Mauá, eles começaram, prosperaram um pouco, depois vieram à falência, porque você não tinha ainda um modelo econômico para tentar fazer com que o Brasil se transformasse num país industrial. Em outras palavras, você não tinha suporte para que empresários e empreendedores como o Barão de Mauá, caso tivesse alguma dificuldade, pudessem manter seus empreendimentos abertos, seus empreendimentos ativos. Então, mesmo com toda essa importância do Barão de Mauá, muito daquilo que ele construiu depois veio à falência, ou algumas coisas foram sendo reaproveitadas depois por outros donos, né? A primeira ferrovia do Brasil está ligada ao Barão de Mauá. Enfim, muitos empreendimentos importantes, alguns faliram, mas outros continuaram e mostram o legado e a importância do Barão de Mauá nesse processo. E aí, na verdade, no século XX, essas pequenas fábricas, para a gente chegar agora, ali quase no final da década de 20, início da década de 30, num momento difícil no mundo, uma crise de 29, depois de passar da Primeira Guerra Mundial também, de 14 a 19, de 14 a 18, na verdade. Então você tem um momento que economicamente para o mundo é muito difícil. O Brasil, até essa época, era um país mais agrário, né? Um país agroexportador, que vivia sempre com a sua economia baseada nos grandes ciclos econômicos. E o último grande ciclo econômico brasileiro foi o ciclo do café, e o início do século XX já mostra uma grande turbulência no ciclo do café, com problemas muito relacionados à queda do preço do café no mercado internacional. Se tentou comprar café, o governo tentou comprar o café para salvar os cafeicultores, né? Os cafeicultores
não tendo para quem vender esse café. O café começou a ser comprado pelo governo federal na época, que depois venderia esse café no momento que o mercado tivesse mais bem aquecido, né? O café voltasse a ter um preço mais valorizado. Muitas das vezes isso não aconteceu. E tem um certo ponto que muita gente, vendo que o café perdeu tanto valor, começou a botar fogo em sacas de café, começou a meio que queimar esse café, porque vendo que não conseguiria obter qualquer tipo de lucro com a venda do café. Então essa crise cafeeira, ela vai fazer com que seja um ponto interessante para incentivar o Brasil a ter, enfim, um projeto industrial. E um outro detalhe, por causa das guerras, você tinha também uma dificuldade do Brasil de ter acesso a determinados bens importados. Então, uma crise no ciclo do café, uma desvalorização do café e associado a um momento difícil internacional, de guerra, vai fazer com que o Brasil tenha essa dificuldade de ter acesso a alguns bens importados. E aí, todo o espaço geográfico brasileiro, até 30, ele era mais norteado no modelo primário exportador. Então, o modelo que o Brasil vai adotar é um modelo que, até em transporte, a gente costuma dizer que é um modelo periférico, que quer ligar interior ao litoral, mas basicamente ligar a área de produção até a área de venda, que era justamente no litoral. E um outro detalhe também interessante é que muitos economistas falam que o Brasil ele não tinha uma integração que permitisse com que você tivesse um desenvolvimento econômico para todas as regiões. Então você tinha um conceito que é muito famoso de ilhas econômicas, né? Você tinha uma atividade econômica no norte, uma atividade econômica no nordeste, no sudeste, no sul, mas que não existia uma conversa entre essas regiões que permitisse que houvesse um intercâmbio no Brasil dessas atividades econômicas. Então, é uma atividade econômica que aqui no slide ele fala que era muito dispersa, né? E que você tinha uma rara ou ausente interdependência, tá? E aí, você queria acabar com essa economia de arquipélago, que é esse conceito que eu estou falando, de ilhas econômicas, né? De coisa muito assim isolada, né? Você passa a tentar montar um mercado consumidor, né? Uma população que começava a aumentar, uma população que começava a migrar de uma região para outra, né? A partir da década de 30 que a gente vai vendo, com a própria industrialização, uma migração muito grande de pessoas do Nordeste aqui para a região Sudeste, que vai ser a primeira região brasileira a se industrializar, sobretudo no eixo São Paulo e Rio, e depois um pouco Minas Gerais. E as condições favoráveis é aquilo que se acumulou com o ciclo do café, mesmo a crise acontecendo, o café trouxe um acúmulo de capital interessante. O transporte ferroviário, que era utilizado pelo próprio ciclo do café para escoamento de produção, ele passaria a ser um meio de transporte importante para a própria indústria brasileira. A mão de obra disponível, a própria mão de obra imigrante europeia, por já ter algum tipo de experiência no continente europeu, poderia ser aproveitada, e esse mercado consumidor que poderia nascer, né, gente trabalhando, gente recebendo salário, poderia se transformar ali num mercado consumidor interessante. E aí, você tem o eixo Rio-São Paulo, depois um pouco Minas, com uma concentração grande dessas indústrias. Então, mesmo que você busque acabar com essa economia de arquipélago, você vai concentrar esse eixo industrial numa parte somente do Brasil, no eixo Rio-São Paulo. E aí você vai ter um processo que é tentar abandonar essa grande escala de importações, já tão prejudicado por causa da Primeira Guerra, e aí você tem um projeto industrial do Getúlio Vargas, que é um projeto mais voltado para indústrias de base, para indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, indústrias que vão mexer diretamente com a extração de matéria-prima, que não era um setor que agradava tanto os empresários. Os empresários queriam ir diretamente para o setor de bens de consumo. Mas, para um projeto estatal, você tem uma base bem montada, com indústrias aí importantes, que mexessem com a extração de matéria-prima, que pudessem fazer essa primeira transformação de matéria-prima, seria algo fundamental para depois você estruturar aqui no Brasil essas indústrias de bens de consumo. Tá? Então você tem a criação da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Fábrica Nacional de Motores, dentro do âmbito industrial, empresas estatais, algumas existem até hoje,
mas não são mais estatais. Você pega, por exemplo, a Vale do Rio Doce, uma empresa privada hoje, né, foi vendida nos anos 90. A própria Petrobras não é 100% estatal, ela é de capital misto, metade você tem ali um controle do Estado, a outra metade é de investimentos privados, de compra ali, você compra as ações da Petrobras, ela está na Bolsa de Valores, e algumas nem existem mais, como por exemplo a Fábrica Nacional de Motores. Para quem não sabe, boa parte da estrutura da Fábrica Nacional de Motores foi reaproveitada pela própria Fiat, quando a Fiat ela começou a montar a sua estrutura de montagem de veículos aqui no Brasil. Tá? E também dando o nome da geografia como conhecimento importante para o Brasil. A criação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que para quem não lembra, o IBGE é responsável pelo censo, que inclusive com essa epidemia do coronavírus, foi adiado para o ano que vem, né? Feito sempre de 10 em 10 anos, seria o ano do censo, inclusive. Vai ser só feito ano que vem. Além do censo, ele faz todo um trabalho muito importante em relação a pesquisas socioeconômicas do território brasileiro, também pesquisas relacionadas a cada região, a cada estado. Então, é um órgão muito importante. E também a Eletrobras, dentro dessa questão, apesar da Eletrobras estar mais associado à criação, à fundação dela no governo JK, mas o embrião da Eletrobras, de uma estrutura do sistema elétrico brasileiro, ele é mais voltado para o governo Getúlio Vargas. E aí você tem o Getúlio Vargas recebendo esse apelido, que para muitos é um apelido meio que pejorativo, de pai dos pobres. Eu não sei até que ponto você pode pensar um pouco se realmente esse apelido pai dos pobres é um apelido mais pejorativo, de você considerar o Getúlio Vargas como um presidente extremamente populista, né? Ele cria alguns pontos que vão nortear essa questão da relação entre trabalhador e patrão no Brasil, dentro de um país que passou a ser mais industrial. Né? A criação da CLT, consolidação das leis do trabalho, das leis trabalhistas, férias remuneradas, 13º, hora extra, carteira de trabalho, né? E as 48 horas semanais de trabalho, pontos que alguns deles começaram a ser modificados na atual reforma trabalhista, né? Essa reforma mais recente, que já começou a ser modificada a partir ali do governo anterior, o governo Michel Temer, agora com o governo atual, também com a reforma da Previdência. Então, alguns pontos aqui da CLT começaram a ser mais flexibilizados. Alguns defendem, falam que era um momento que você tinha algumas regras que refletiam aquele momento do trabalho no Brasil, aquele momento na relação entre patrão e empregado, que foi se modificando ao longo das décadas e que isso precisaria ser flexibilizado. Aqueles que são contrários, essas mudanças falam que você tira direitos do trabalhador, inclusive. Tá? E aí o JK também tem uma atuação importante dentro dessa questão da indústria brasileira. Assim como o Getúlio ele foi mais voltado para indústrias estatais, empresas estatais, indústria de base, o JK, esse desenvolvimento, e ele tinha um slogan muito forte, né, o 50 anos em 5. O governo dele de 5 anos, né, o mandato dele que duraria 5 anos, ele queria desenvolver o Brasil equivalente a 50 anos de história. Né, que você tinha um famoso plano de metas. E esse plano de metas é desenvolver o Brasil em diversas áreas, como energia, produção energética, telecomunicações. E aí a Eletrobras entra nesse sentido, nessa questão de você estruturar um sistema elétrico brasileiro, distribuição de eletricidade por todo o território nacional. Você tem as telecomunicações, ainda falando em energia, é nesse governo que Furnas é criada, né? A primeira grande hidrelétrica brasileira é Furnas Centrais Elétricas, lá em Minas Gerais. Só depois, no governo militar, que nós vamos ter Itaipu como sendo a maior hidrelétrica brasileira construída. O governo militar constrói Itaipu, sendo a primeira, naquela época, a maior hidrelétrica do mundo, e a segunda grande hidrelétrica brasileira também construída no governo militar, causando Tucuruí, que a gente é capaz de ver mais à frente aqui. Investimento em rodoviarismo. Se você for lembrar, no início eu falei do transporte ferroviário. A partir dos anos 50 e 60, você vai abandonando, vamos dizer assim, o sistema ferroviário para dar mais importância ao rodoviário. Para muitos, isso foi um erro, porque vários países não privilegiaram um modal de transporte. Na verdade, fizeram investimentos em vários modais. Então, esse é considerado o maior erro do Brasil, de um país muito grande, de você privilegiar uma modalidade.
E o Brasil teria potencial para explorar outras. Se não é o ferroviário, poderia ser o hidroviário, porque tem um litoral muito grande, uma grande quantidade de rios. Então, de uma certa maneira, esse investimento, esse privilégio por rodoviário seria algo que, ao longo das décadas seguintes, se mostraria ser algo extremamente nocivo. Tanto para transporte de carros, como também para o transporte urbano. O próprio transporte urbano ele passou também a refletir um pouco desse modelo rodoviário aí. E muito em função nessa questão de você meio que privilegiar o rodoviarismo, apesar das rodovias não... esse é o momento que você vai ter a maior abertura de rodovias na história do país. Mas rodovia no Brasil já existia antes. Mas muito em função da importância da entrada dessas empresas de fora, principalmente automobilística, né? Você tem no governo JK uma grande característica que é a entrada de transnacionais, sobretudo as primeiras que foram essas empresas de automóveis. É meio que uma lógica. Como é que você vai vender carro num país que não tem tanta rodovia? Tá? Então, você precisaria abrir mais rodovias, abrir estradas, para você ter um consumo desses automóveis. É também nesse momento que se cria um modelo de padrão de vida para o brasileiro, que é um modelo imitado no American Way of Life, o modo de vida norte-americano, que você vai tentar implantar no Brasil o mesmo modelo de consumo que o americano faz. Que família feliz é aquela família que compra, aquela família que tem uma casa toda equipada, que tem carro na garagem. Então você começa a vender para as pessoas esse modelo, mesmo a gente sabendo que o poder aquisitivo do brasileiro é menor que o do norte-americano. Então as pessoas começam a se endividar, o JK começa a tentar facilitar essa questão do consumo, criando um parcelamento, criando essa questão do crédito, tá? Para que as pessoas pudessem comprar cada vez mais, né? E também o JK tem essa questão, dentro desse projeto rodoviário, dentro dessa questão de integrar o Brasil, criar uma capital no interior. Essa capital vai ser Brasília, apesar do projeto de Brasília ter sido já meio que criado desde a virada para a República, com o Marechal Deodoro, né? Você já tinha alguma coisa, não falando o nome Brasília, mas alguma coisa de transferir a capital para o interior, ainda por questões mais militares, porque uma capital no litoral, na opinião dos militares, ela seria uma capital muito mais vulnerável, né? E aqui você pega um modelo, né? Você pega essa intenção, mas dando uma outra funcionalidade, falando que seria importante para integrar o Brasil. Então uma capital no centro do Brasil seria uma capital que poderia facilitar esse processo, inclusive, e essa capital vai ser Brasília. E um ponto também complicado é que muito daquilo que foi feito só foi feito por meio de empréstimos que o Brasil adquiriu no exterior, principalmente com o Fundo Monetário Internacional, né? Empréstimos que vão fazer com que o Brasil tivesse problemas nas décadas seguintes, inclusive. E aí o modelo tripé industrial, que você tem a indústria baseada em 3 pontos principais e depois esse modelo é desfeito. Um capital privado nacional, empresas nacionais, um capital federal estatal, não, as empresas estatais administradas pelo governo, e as transnacionais, que seriam de capital internacional. Então você teria 3 grupos claros de empresas, aquelas empresas nacionais, de empreendimentos locais, as estatais, controladas pelo governo, e as transnacionais, inclusive. E aí, São Paulo desponta, a partir dos anos 70, como sendo a área de grande concentração industrial, talvez mais do que o próprio Rio de Janeiro, que o início da indústria ou da concentração industrial foi Rio e São Paulo, mas a gente vai começar a ver, São Paulo tem uma concentração industrial muito maior. Você tem aí o ABCD paulista, que seria uma área da região metropolitana de São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, com uma concentração industrial muito grande. Aqui tem uma chave que fala sobre os anos de bossa, que seria os anos do governo JK. Era muito comum você encontrar um JK, por exemplo, andando no calçadão de Copacabana, com uma camisa toda aberta, com um calção, inclusive, andando para lá e para cá, tendo ali alguns amigos muito particulares dele, o próprio Oscar Niemeyer, o próprio Adolfo Bloch, que foi dono das empresas Bloch, da revista Manchete. Então ele tinha alguns amigos, e ele era um presidente muito assim, meio que aquele cara de classe média alta, aquele cara típica pessoa que mora na zona sul aqui do Rio, mas que era presidente da República.
E ele que foi o responsável por construir Brasília, por ter essa questão, só vou fazer 50 anos em 5 anos de mandato, o equivalente a 50 anos de desenvolvimento da história brasileira, né? E que encheu, por exemplo, construiu Brasília e que encheu o Brasil de automóveis, só que aí tem uma ironia aqui no final, que ele encheu o Brasil de automóveis, mas que não tinha tanta gasolina. Porque naquela época o Brasil, mesmo com a Petrobras já criada, ele não tinha uma produção, uma estação de petróleo tão grande como tem hoje. Então, boa parte do combustível que o Brasil consumia nesse período, o Brasil comprava do exterior. E era muito caro. Então, as pessoas tinham carro, mas é a mesma coisa que você ter carro, não ter combustível para movimentar o carro. Então, é interessante, mas provavelmente esse tipo de padrão de consumo, ele vai fazer com que você tivesse um endividamento muito grande das pessoas, inclusive. Você pensar, vou pagar em suaves prestações. Mas tudo aquilo que você divide e você vai pagar em prestação é uma dívida, né? Porque você vai ter que pagar aquilo ali. E muitas pessoas, não tendo estabilidade de emprego, as pessoas podiam ser mandadas embora e elas fatalmente não teriam condições de arcar com aquele compromisso, de pagar aquelas parcelas de um bem de consumo que ela pudesse comprar. E aí, você tem um panorama mais atual das fábricas que a gente tem de montadoras de automóveis. Basicamente todas elas são transnacionais, são de fora. Você tem a Fiat, a Ford, a GM, Mercedes, Toyota, Volkswagen, Chrysler, Honda, Mitsubishi, Navistar, Peugeot, Renault, Land Rover, todas elas, independente se é caminhão, se é automóvel, se é um veículo mensal leve, independente do estado que elas estejam, são de fora do país. E um detalhe interessante que a gente vai ver talvez mais à frente, é que se a indústria nos anos 40, 50, 60, 70, ela estava mais concentrada no eixo Rio-São Paulo, a gente vai vendo algumas empresas indo para Minas, indo para o Paraná, indo para a região sul, indo também para o centro-oeste, para Goiás. Então, a gente vai começando a ver aos poucos um processo de descentralização industrial. Se você lembrar da minha aula sobre indústria, esse processo de descentralização nos países mais ricos aconteceu muito cedo. Então, vários lugares do país passaram a conhecer a industrialização muito rapidamente, pela evolução dos transportes, pela evolução das telecomunicações. Aqui no Brasil, é mais um fenômeno dos anos 90 para cá, porque nos anos 80, dos anos 90 para cá. Embora o primeiro grande projeto de levar a indústria para fora do eixo Rio-São Paulo, ele foi lançado pelo JK em 57, que é a Zona Franca de Manaus, que demorou 10 anos para ser implantada de vez. Foi em 67, né? O primeiro grande projeto de você levar empresas, fábricas para fora do eixo Rio-São Paulo, na Zona Franca de Manaus. E aí tem um crescimento do PIB e o problema que o Brasil vai ter é esse problema da dívida externa. Muito que o JK quis fazer, ele só conseguiu fazer pegando empréstimos no mercado externo, no FMI, por exemplo. Aqui você tem a questão, por exemplo, do PIB, né, negativo, depois positivo, 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 e aqui sempre positivo, mas a questão que mais chama atenção é que apesar dessa produção ela crescer até os anos 60, depois você vai ter um problema em relação a essa questão do endividamento do Brasil. O Brasil vai ter que, o que ele pegou, ele vai ter que pagar. Então esse pagamento vai gerar problemas nas décadas seguintes. O investimento estrangeiro ele só foi aumentando, né? Mais ou menos na seguinte proporção. O investimento estrangeiro direto ele aumentava, ele aumentou até os anos 60, e a questão do PIB também aumentou até os anos 60. Mas, repito, tudo aquilo que o Brasil conseguiu, ele só conseguiu muitas das vezes com, vamos dizer assim, com um endividamento externo muito grande. E aí o governo militar ele tem alguns pontos interessantes. Ele é um governo mais nacionalista, os projetos são mais nacionais, mais de obras de infraestrutura, mas que muitas dessas obras de infraestrutura são obras muito grandes. Essas obras que a gente chama de obras faraônicas seriam obras que você gastaria também muito dinheiro. Então, é um período que o Brasil continua a ter sua dívida externa muito grande. Então, o Brasil continua a aumentar uma dívida que já vinha desde o governo JK. Só que aí, de 68 até 73, né, num período que você tem, vamos dizer assim, um aumento das tensões, por exemplo, o 69 e o AI-5, mas em contrapartida,
o governo tem para si, o governo militar, uma propaganda positiva, que é justamente esse milagre econômico. Então você tem um milagre econômico, a economia do Brasil crescendo em determinados anos, por exemplo, em 71, só crescia menos que a Alemanha. A Alemanha em recuperação econômica por causa da Segunda Guerra, né, tendo um investimento muito grande para se recuperar na Segunda Guerra. E em 71, se você pegasse o ranking dos países, o Brasil cresceu só menos que a Alemanha. Então, você tem um milagre econômico, mas que muita gente fala que não era um milagre sustentável. Então, você não teria esse milagre para sempre. Que você teria um momento que isso aí começaria a cair. E essas obras de grande porte, algumas importantes, usina de Itaipu, usina de Tucuruí, 2 usinas elétricas muito importantes, estradas abertas, mas algumas obras não fizeram tanto sentido, né? A gente costuma sempre trazer como exemplo a Transamazônica, que até as pessoas costumam brincar que sai de um lugar, mas não leva a lugar nenhum, né? Porque o final dela é no meio da floresta. O projeto dessa linha é até interessante, né? Você fazer uma rodovia que ligasse o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? Ligasse as duas costas aqui na América do Sul, mas só que foi um projeto que passaria por meio da floresta amazônica, né? Que é uma área de floresta, é uma área de um solo muito encharcado, muito instável, e que você gastaria muito dinheiro para fazer uma obra desse porte. Então, algumas obras, apesar de boas intenções, se gastou muito dinheiro, tá? Investimento na energia nuclear, usinas de Angra dos Reis, usinas nucleares lá em Angra. O projeto da usina nuclear de Angra é do governo militar. A intenção deles era de construir mais de 10 usinas nucleares. Mas o primeiro que, de uma certa maneira, ajudaria o Brasil a fazer esse projeto de industrialização seria os Estados Unidos e a França, e depois a Alemanha, ela, nas más línguas, vendeu sucata nuclear para o Brasil. E a partir dessa sucata nuclear que o Brasil recebeu, aí o Brasil conseguiu construir e inaugurar nos anos 80 a sua primeira usina nuclear, a usina de Angra 1. Angra 2, que era para ser inaugurada nos anos 80 também, só foi ser inaugurada nos anos 2000. Angra 3 continua até hoje por via de ser inaugurada. Então os equipamentos lá têm que ser conservados para não, vamos dizer assim, apodrecer, para não oxidar. Então, a Eletrobras, né, a parte da nuclear da Eletrobras, a eletronuclear, ela gasta mensalmente um valor para poder fazer com que aquele maquinário que passaria a ser utilizado em Angra 3, ela não se estrague, inclusive. E a gente vai ter um momento que, a partir de 73, a coisa vai complicando. Além da dívida externa aumentar, nós vamos ter uma crise do petróleo em 73 e depois em 79, muita instabilidade no Oriente Médio. O Brasil ainda aqui não era um grande produtor de petróleo. O Brasil vai começar a produzir mais a partir dos anos 80, com a exploração das bacias de Campos de Santos. E o Brasil ainda era exportador, era importador de muita coisa associada ao petróleo. E o Brasil aqui sofre muito com essas duas grandes crises do petróleo, muito em função de instabilidade no Oriente Médio. E aí, a tentativa que o Brasil encontrou seria incentivar o consumo de um outro combustível, que seria o etanol. Um programa feito no governo militar, da Ernesto Geisel, o programa Proálcool, né? Que seria ali o momento que você incentivaria uma troca de matriz energética no Brasil. Em vez de você usar o derivado de petróleo, você passaria a usar o etanol. Mas depois dos anos 80, quando você começa a voltar para uma certa estabilidade no preço do barril de petróleo internacional, aí você começa a abandonar o etanol como matriz energética, mas aí você tem também o Brasil começando a produzir mais petróleo, começando a extrair mais petróleo. E aí, de uma certa maneira, você começa a ter um outro conceito, né? Os carros que teriam, poderia usar etanol, usar a gasolina, você passa a misturar a gasolina no próprio, você passa a misturar etanol na própria gasolina, para, de certa maneira, não... você criar meio que um prêmio de consolação para aqueles que investiram tanto nessa produção de etanol, inclusive aí. E os anos 80 são anos muito difíceis que você vai começar a sentir esse estrangulamento econômico por causa dessa dívida externa. Aqui tem uns itens importantes, e aí a gente vai começar a ver, na virada dos anos 80, o governo militar, de fazer tantas obras, começando a cortar investimentos para começar a conter gastos. No início do regime militar, a inflação chegou a 80%, e o crescimento do produto nacional bruto era de apenas 1,6%. Então,
excluído o que você, por exemplo, comprava do exterior, só o que você produzia e vendia para o exterior, o PNB brasileiro era 1,6. E investimento era muito ruim, era um investimento quase que nulo. Aí o governo militar fez um plano de ação econômica do governo para tentar sair dessa política mais recessiva, inclusive. Tá? O objetivo era sanear a economia, baixar a inflação para pelo menos 10%. Antes a gente acha que a inflação de 4% é alta. Você teve épocas que a inflação chegou a 80% e teve épocas nos anos 80 que a inflação era muito maior do que isso. Né? E criar condições para que o PNB crescesse pelo menos 6% e que você buscasse reduzir desigualdades regionais, inclusive. Parte desses objetivos, como você fez o país, que você até alcançou, mas que não durou tanto tempo. Em 83, que era, ainda faltava 2 anos para o governo militar no Brasil acabar, acabou em 85, você vai ter uma inflação que ultrapassou 200%. Então, apesar dessa tentativa do PAEG de tentar tirar o Brasil da recessão econômica, principalmente no final dos anos 70, por causa das crises do petróleo, por causa de falta de investimentos de fora, em 83 você teve uma inflação de 200% e uma dívida externa de 90 bilhões de dólares, que para muitos ela foi impagável. E aí você tem, a partir de 84, todo um movimento político, a direta já, de redemocratização do Brasil, né? Apesar disso, dessa tentativa de já em 85 você ter um voto direto, a eleição de 1985 foi um voto indireto ainda, só as eleições seguintes de 89, ela passaria a ter uma eleição onde a população poderia votar, inclusive. Tá? E aí na abertura política nós vamos ter a redemocratização, mas um momento muito difícil, porque ao mesmo tempo que os anos 80 é um momento que você tem aí uma abertura política, a situação econômica era muito complicada. Então você vai ter vários planos econômicos, plano cruzado, cruzado 2, plano verão, plano Bresser, uma pancada de planos que depois a gente pode até ver com mais calma. Em história, provavelmente, vocês vão ver esses planos, que vai fazer com que a economia brasileira, na metade, para o final dos anos 80, ficasse estrangulada. Você vivia um processo de estagflação, uma economia estagnada, uma inflação galopante. Você criava o gatilho salarial, aumenta o salário de acordo com a inflação, mas era uma falsa sensação de aumento salarial, por quê? Se o preço aumentava, o salário aumentava. Então você comprava a mesma coisa, porque o dinheiro que você recebia a mais só dava para comprar aquilo que o preço estava ali indicando. Então a mercadoria aumentava de preço, mas o aumento do teu salário não era um aumento real, era um aumento só baseado no reajuste de preço. Então você continuava comprando a mesma coisa. Então você não tinha aí. E a indústria brasileira, ela começava a sofrer um sucateamento muito grande. Tanto as indústrias nacionais, algumas fechando as portas nos anos 80, não aguentando, e, de uma certa maneira, as estatais começando a ser negociadas para o capital privado, né? O que vai acontecer depois nos anos 90 é muito disso, né? Você vender as estatais quase que todas, com algumas exceções, para tentar fazer caixa, para tentar combater o rombo da economia brasileira. O Fernando Collor de Mello, que foi presidente da República, até nessa questão de incentivar investimentos estrangeiros, uma política mais neoliberal, ele vai incentivar a entrada de empresas estrangeiras, vai atrair capital estrangeiro para tentar fazer uma abertura da economia brasileira e para tentar fazer com que o Brasil saísse desse momento mais difícil, embora ele tenha sido, vamos dizer assim, retirado do poder pelo impeachment, né? Mas o que a gente vai ver nos anos, depois, a partir de 93 e mais ainda em 94, vai começar a colocar o Brasil num rumo de estabilidade com a criação do Plano Real, né, associado a um plano completo de privatização das estatais, né, venda Vale do Rio Doce, desmonte de muitas empresas, né, para tentar ali fazer com que o Brasil deixasse de uma vez por todas esse momento de instabilidade econômica que se agravou e conheceu o seu ápice nos anos 80. Né? Quando você pega o dólar como moeda de referência, você passa a ter R$1 equivalendo a $1, né? Vai ser algo interessante para o consumo interno. Você comprava as coisas muito barato, com um preço muito baixo, né? Se você for pensar, você comprava uma Coca-Cola de 2 litros a R$1, você comprava 1 quilo de carne a R$5, então os valores eram muito baixos,
mas para quem exportava, esse valor, $1, R$1, era muito ruim, porque quase você não tinha lucratividade com o que você exportava, né? E depois você começou a ver um perigo da inflação de novo, principalmente pela questão do consumo exagerado, um consumo em alta, temia-se que a moeda perdesse valor, né? E quando você tem a inflação, e a inflação é uma coisa engraçada, que a inflação está associada tanto a um momento ruim de crise como a um consumo muito elevado. Então, para a gente não ter inflação, ou para a inflação ser algo num nível controlado, você tem que ter um meio termo. Você não pode ter nem um consumo exagerado, que faz com que a moeda fique circulando muito e perca valor, e você não pode também ter uma crise com restrição na circulação dessa moeda, uma crise de consumo. Então você tem que chegar ao meio termo, inclusive. E o Fernando Henrique Cardoso foi o cara que vendeu muitas estatais com essa perspectiva de combater esse rombo, né? Elevou muitas taxas de juros, inclusive, tá? Privatizou a Vale do Rio Doce, a Telebrás, o sistema Telebrás, a parte de telecomunicações no Brasil, né? Tá atraindo capital privado para investir nessas áreas, né? E aí um ano de 98, que é o ano do segundo mandato dele, é um ano que você começa a ter uma crise externa muito grande, né? Uma crise, por exemplo, em alguns países. Você vai ter na virada dos anos 2000 a crise da Rússia, que vai afetar o Brasil, inclusive, e vai fazer com que o governo não tivesse condições de segurar esse padrão monetário dólar real, e o dólar vai começar a sofrer um processo de valorização frente ao real. Tanto é que ali na virada dos anos 2000 é quando a gente vai começar a ver o dólar se aproximar do valor de R$4, né? E aí o governo Fernando Henrique não teve outra saída a não ser recorrer a um novo empréstimo para o Fundo Monetário Internacional. E aí, na questão de infraestrutura, isso foi extremamente prejudicial, porque vários setores começaram a sofrer o processo de sucateamento esse que vinha desde os anos 80 e que tentou se resolver nos anos 90 com o Plano Real, mas que depois nos anos 2000, de novo, você tem uma situação muito difícil. E você tem, por exemplo, em 2001, um episódio do apagão, que você tem ali um racionamento, né, a questão do consumo de energia, a população teve que reduzir esse consumo. E na virada para 2002, aí uma nova eleição, ganha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é? O presidente Lula, que aí você começa a renegociar essas dívidas e você começa a voltar mais o mercado brasileiro para o consumo interno, né? Você começa mais a tentar aumentar o poder de compra da população, para aumentar essa questão de... Se você tem uma população que consome mais, você vai precisar produzir mais, né? Então você vai tentar, de uma certa maneira, sair desse período mais difícil ali do final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? E uma situação que a gente está vivendo hoje é uma situação que, depois da euforia que nós alcançamos ali para final dos anos 2000, até 2009, virar para 2010, agora a gente está vivendo um momento de novo de baixa econômica. Um outro detalhe é que se a indústria mais concentrada no eixo Rio-São Paulo, ela também passaria agora a se descentralizar. Hoje a gente tem, graças a incentivos fiscais de alguns estados do Nordeste, né, a gente tem empresas migrando para a região Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sul, para aproveitar uma matéria-prima. Hoje você tem um fenômeno das agroindústrias muito forte. A agroindústria está associada ao setor agrícola, principalmente no Centro-Oeste ali. Então são pontos que fazem com que a indústria hoje, o que, repito, já aconteceu em muitos países há muito tempo atrás, ela tenha hoje esse fenômeno de não precisar estar mais no centro urbano, como foi na década de 30, na década de 40. Até porque o centro urbano hoje ele é mais associado ao comércio, mais associado a escritórios, a atividades turísticas, e não precisa estar a indústria ali disputando espaço. Apesar de alguns lugares, como São Paulo, ainda ter, no ABCD paulista, ainda ter uma indústria muito ativa, muito presente, o interior de São Paulo hoje também é um interior com uma presença grande de indústrias. O estado do Rio, talvez nesse cenário, foi aquele estado mais prejudicado. A região metropolitana do Rio perdeu muitas indústrias que foram migrando para outras regiões brasileiras, para outros estados, né? Mesmo assim, ali na virada dos anos 2010, tentou-se incentivar a chegada de algumas empresas aqui ao estado do Rio. Mas mesmo assim, o estado do Rio perdeu muito para outros estados, inclusive. Vou pedir para você que está acompanhando minha videoaula, para que você coloque o nome nos comentários com uma chamada,
Nós vamos estar também no grupo de WhatsApp com exercícios. Tá? Eu vou apontar para vocês, professor, isso está em qual apostila? Está em qual frente? Isso vai ser apontado no WhatsApp, exercícios inclusive. E espero que você tenha gostado. Continue aí se resguardando do coronavírus, mas não perca qualquer videoaula que o curso for postar, de geografia, história, biologia, o que for, matemática. Aproveite esse tempo em casa para estudar, para fazer exercício, para tirar dúvida, que isso vai ser muito precioso para você na hora da sua aprovação. Até a próxima.